Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu desenvolvi e gravei um tema bem importante para você, profissional da área de saúde, que é o tema: o que os exames laboratoriais não mostram. Nossa, parece uma coisa estranha para você num primeiro momento. Mas nós vamos ver ao decorrer dessa explanação que você vai entender o motivo que me levou a gravar esse vídeo para os profissionais da área da saúde. Então, vem comigo e vamos para os slides. Vou compartilhar aqui a tela com você. Está aqui, ó. O que os exames laboratoriais não mostram? Ué, mas o exame laboratorial, ele não mostra tudo aquilo que é necessário para que o profissional da área de saúde entenda o que está ocorrendo no corpo do seu paciente? Não, infelizmente não, e nós entenderemos o porquê ele não mostra tudo. Ele é um exame importantíssimo, mas não consegue atingir o todo. E sim, os exames nos dão noção do entendimento por partes. E se nós ficarmos atrelados só ao entendimento de partes daquilo que está ocorrendo no nosso corpo e não do todo, a gente pode falhar em muitos momentos na terapêutica dos nossos pacientes. Então, eu vou dar o exemplo de um caso que eu atendi no meu consultório. Esse paciente, ele apresenta acne grau 3, é um adolescente de 17 anos, do sexo masculino, e a mãe levou o seu filho até a dermatologista, e a dermatologista solicitou alguns exames laboratoriais que estão descritos aí. Ela pediu hemograma completo, TGO, TGP, GGT, para ter uma noção da função hepática, ureia e creatinina para ter uma noção da função renal. Então, foram esses os exames solicitados pela médica dermatologista para iniciar um tratamento medicamentoso com esse paciente, aí, esse adolescente. A mãe perguntou se havia algum tratamento antes do tratamento que a médica já tinha falado para essa mãe. Ela falou que iria prescrever o medicamento Roacutan para esse jovem. Por isso que ela solicitou aqueles exames laboratoriais. E a mãe argumentou se antes desse exame, antes desse medicamento, antes desse tratamento com o Roacutan, se haveria algum outro tratamento que poderia ser tentado. E a médica disse que ela até poderia prescrever antibiótico por via oral, antibiótico tópico, alguns cosméticos, porém não surtiriam efeito. O melhor seria o medicamento em questão, que é o Roacutan. Esses são os resultados dos exames laboratoriais desse jovem aí de 17 anos. Colesterol HDL deu 37, tem que dar de 40 ou acima de 40. O colesterol LDL, 69. Creatinina, 1. Então, dentro dos parâmetros aí de normalidade. Fosfatase alcalina, 98. O TGO 18 e o TGP 8. Então, bioquimicamente, ele está dentro da faixa de normalidade. Então, nós estamos visualizando aí uma parte do todo, que é a parte bioquímica. Então, bioquimicamente, esse paciente de 17 anos, esse jovem, o resultado dos exames estão dentro do padrão da normalidade. A médica analisou os resultados dos exames e disse à mãe que estava tudo ótimo, normal.
e que o tratamento poderia começar. Aqui eu quero mostrar para você, profissional de saúde, que nós temos outros parâmetros que devemos utilizar para nós termos um entendimento do todo. Como eu disse, no caso desse jovem, foi feito análises bioquímicas e as análises deram normal. E daqui para frente eu vou mostrar outros parâmetros para você e um outro parâmetro que foi feito no caso desse jovem. E a gente vai ver o resultado. Então, esse vídeo aqui, ele é uma análise do terreno biológico de um paciente. Aqui nós temos um aumento aí de 100 vezes e é uma análise feita através do microscópio de campo escuro. Tá? Então, eu vou soltar o vídeo para vocês verem. Nós temos as hemácias que estão soltas, estão fluindo, estão com uma certa velocidade. O plasma sanguíneo, que é a parte preta aqui, ele está bem limpo. Nós temos aqui neutrófilos, que são células de defesa. Nós temos um eosinófilo, que também é uma célula de defesa aqui. Então, esse é um terreno biológico, é um sangue bem próximo do homeostático, da homeostase sanguínea, bem próximo. Então, nós temos aí as hemácias, elas até chocam umas com as outras, só que como elas têm carga elétrica negativa, elas se separam, elas não aderem. E o plasma sanguíneo aí limpo, né, em preto aí o plasma, a parte líquida do sangue aí bem limpo, e tendo aí a presença de células de defesa. Então, esse é um terreno biológico homeostático, seria o ideal, né? Todos nós deveríamos ter aí um terreno biológico aproximado desse que eu estou mostrando para vocês. E agora, vocês vão aqui visualizar comigo o terreno biológico desse jovem aí de 17 anos que estava com acne grau 3, analisado pela microscopia de campo escuro, onde você colhe uma gotinha de sangue, coloca na lâmina e é a fresco, não coloca corante, não coloca anticoagulante, nada. E você já leva para o microscópio e já começa a analisar. O microscópio tem uma câmera especial que ela filma e fotografa. Então, eu filmo e fotografo tudo aquilo que eu observar de alteração nesse terreno biológico, para depois que eu fizer um tratamento nesse paciente, eu vou fazer um comparativo. Eu vou fazer uma análise posterior e comparo o antes com o depois para ver se o tratamento que eu ofereci para esse paciente surgiu o efeito e chegou no objetivo desejado. Então, olha para vocês verem o terreno biológico desse adolescente como estava. As hemácias todas aglutinadas num fenômeno que a gente chama de rolô, como se fossem moedas, né, aderidas umas às outras. Um plasma sanguíneo com muito quilomicro, muito denso, evidenciando aí uma disbiose intestinal. Então, esse paciente tem uma disbiose intestinal, tem o rolô. Esse rolô, que é essa agregação aqui das células vermelhas, o que ela vai acarretar? A diminuição da hematose, da troca gasosa nos tecidos, e vai deixar os tecidos mais ácidos e mais inflamados. Vai piorar em muito a acne desse paciente. Já tem um certo grau aí de agregação dessas hemácias, já tem o aparecimento de fibrina num paciente com um terreno biológico aí homeostático. Essa fibrina não aparece nem depois de 24 horas. E no caso desse adolescente aí, na fração de minutos, já começou também a aparecer a fibrina, que são essas estruturas aqui, e que deixam o plasma muito denso, muito viscoso, e favorecem aí a agregação das células vermelhas. Olha quanta fibrina. Esse sangue já sem movimento, quase nenhum, praticamente estático aí.
Então, já evidenciando a má circulação, principalmente nos tecidos, olha quanta fibrina, a má oxigenação desses tecidos, diminuindo o pH do meio e evoluindo aí para um processo inflamatório, que é o caso da acne, e também contribuindo para um processo infeccioso local. Então, olha o terreno biológico desse adolescente totalmente alterado, porque a alimentação péssima, o intestino não funciona, ele não toma água, e depois a médica vai passar o Roacutan e não vai corrigir em nada do terreno biológico totalmente alterado desse paciente. Então, olha aí, já vamos iniciar, e deixa eu voltar lá com você, que eu quero falar, olhando aí para você, né? Então, olha a riqueza de detalhes que um outro parâmetro pode mostrar, e você pode conciliar tudo isso que você está vendo aí na microscopia de campos curtos, você vai conciliar com os exames laboratoriais. Então, olha o que os exames laboratoriais não mostram. Não mostram nada daquilo que você viu. Ele mostra a parte bioquímica, né, que é a parte química do sangue, que está ocorrendo no terreno biológico, mas a parte física, a parte qualitativa do sangue, ele não mostra nada. Nós vimos lá, tem hemácias? Tem hemácias, mas que qualidade de hemácia que tem? Ela está solta? Ela está aglutinada? Tem fibrina? Não tem fibrina? Como que essa hemácia ela vai poder fluir naquele terreno biológico todo congestionado daquele jeito? Ela não vai fazer hematose, ela não vai fazer troca gasosa, ela vai prejudicar os tecidos, principalmente o tecido que já está inflamado. Então, se não corrigir esse terreno biológico como um todo, o tratamento com o Roacutan ele pode até surtir efeito, mas a chance de voltar é enorme, além das chances aí desse paciente sofrer todas as reações adversas que esse medicamento pode trazer, que a gente vai entender daqui a pouco também. Então, vamos lá de novo, voltar para os slides, que tem muita coisa boa aí para eu poder compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Então, vamos prosseguir. Então, aqui está o comparativo, né? Lembra lá, ó, esse aqui é o terreno ideal, terreno biológico ideal, o terreno biológico do paciente em questão, de 17 anos, com acne grau 3, totalmente alterado, né? Com uma extrema desbiose também intestinal. E aqui está o comparativo, né, do sangue homeostático, do terreno biológico homeostático, com a amostra do sangue desse paciente, de uma única gotinha de sangue desse paciente. Então, vamos colocar um do lado do outro aí para você ver a diferença. Olha, um terreno biológico totalmente, aqui está um aumento de 100, para a gente poder ver um campo bem maior e para entender bem o movimento das hemácias, que elas estão soltas, que o plasma está limpo. E aqui um aumento aí que chega a 700 ou até mais vezes, tá? Para a gente entender o que acontece no plasma, né? Então, as hemácias aí todas aglutinadas, um plasma denso, aqui tem o eosinófilo, né, que foi circundado, um plasma extremamente denso, com muito quilomicron, e esse paciente aí estava com mais de 3 horas de jejum, então não era para aparecer essa quantidade aí de quilomicron, agregação das hemácias, fibrina, uma desbiose completa intestinal, né? Então, a gente estuda também na medicina chinesa a relação do intestino grosso com o pulmão, intestino grosso com a pele. Então, pulmão e intestino grosso na medicina chinesa tem muito a ver com as doenças de pele. E esse adolescente aí, apresentando essa desbiose intestinal, apresentando rolô e a falta de oxigenação nos tecidos, ele vai, a base dessa doença que ele apresenta aí, a base dessa condição que ele apresenta, está toda irregular.
E o medicamento em questão, ele vai tratar da sintomatologia, ele vai até melhorar essa acne, mas ele não vai agir de maneira nenhuma corrigindo esse terreno biológico. Pelo contrário, ele vai trazer uma série de riscos que nós vamos entender daqui a pouco quais são os riscos daquele medicamento Roacutan, principalmente num terreno biológico, num sangue totalmente fora da homeostase, que é esse sangue apresentado por esse adolescente aí de 17 anos. Então, teria uma série de situações necessárias antes dele tomar esse medicamento. Precisaria corrigir a alimentação, precisaria corrigir a ingestão de água, uma água de boa qualidade, precisaria investir muito na questão da microbiota intestinal e tratar a microbiota intestinal desse paciente, lançar mão de medidas e do arsenal terapêutico mais natural possível para ver o reflexo que teria no caso da acne. E a gente sabe que tem muitos resultados aí positivos com vários tratamentos naturais. Não precisando lançar mão e chegar nessa situação de tomar um medicamento que ele é perigoso. Mais fotos, agora são fotos através da microscopia de campo escuro desse adolescente. Então, vocês visualizam aqui comigo as hemácias no fenômeno de Rollo, apresentando também já a agregação dessas hemácias, muita fibrina, deixando o plasma sanguíneo muito viscoso, muito denso, dificultando. Você imagina isso daqui lá nos capilares sanguíneos, a dificuldade que essas hemácias vão ter para poder deixar o oxigênio nos tecidos. Isso daí não vai acontecer de uma maneira normal. Isso daí vai favorecer ainda um processo inflamatório cada vez mais. Então, a base, que é o terreno biológico, está totalmente alterado. E um medicamento só o medicamento em questão, não vai agir no terreno biológico, só vai agir no sintoma. Então, olha aqui essa outra foto, a quantidade já de agregação das hemácias, a quantidade de fibrina, deixando esse sangue, esse terreno biológico muito, mas muito denso e muito viscoso. Então, olhando essas imagens, nós vemos a alteração completa do terreno biológico, totalmente fora do padrão ideal. Então, olha aí o que o exame, o que os exames laboratoriais não mostram. Não mostram essa condição. A condição física, a condição real, ao vivo, ali do que está acontecendo dentro do organismo do paciente. Porque tem outra coisa também. Vamos voltar lá um pouquinho que eu quero falar, olhando aí para você. Então, uma outra coisa que o exame laboratorial não mostra e não faz é a análise imediata desse sangue. Então, o sangue é colhido, já no tubo, já tem ali anticoagulante no tubo, e essa amostra vai ficar guardada por 8, por 10 horas, e depois vai ser analisada numa máquina. O exame hoje é automatizado. Só se emitir um alerta pela máquina, que daí o microscopista vai lá, pega um pouco da amostra daquele sangue, faz uma lâmina e analisa na lâmina para ver o que é que está acontecendo. Então, é um sangue já morto há várias horas, já começou um processo geral ali de decomposição de todas as estruturas. Então, a qualidade daquilo não vai ser analisada, vai ser analisada só a quantidade. A máquina vai emitir quantas células vermelhas tem, quantos neutrófilos, quantos linfócitos, que são as células de defesa, quantas plaquetas, daí tem os exames bioquímicos, que vão fazer as reações bioquímicas para ver se está dentro do parâmetro normal ou não. Então, são parâmetros bons, só que não são únicos. Nós precisamos confrontar
esses exames com outros achados e com outros parâmetros para nós termos um entendimento geral e global do indivíduo como um todo, tá? E a microscopia de campo escuro nos traz isso, ela nos dá condições de entender ao vivo e instantaneamente o que está acontecendo no corpo daquele paciente. E você pode fazer isso dentro do seu consultório, e você vai mostrar na tela da TV o que está acontecendo para o seu paciente. É um impacto muito grande, e ele depois vai querer fazer tudo direitinho para poder melhorar aquilo lá. Então, vamos voltar de novo para os slides, que eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, vimos as fotos, já expliquei todas as alterações ocorridas nesse terreno biológico, aí desse adolescente. Mais fotos aí, ó. Algum tempo depois, algumas horas depois, ó, o sangue ele fica mais ainda aglutinado, que ele vai desvitalizando, né? Ele vai perdendo, ele vai morrendo, né? Que é isso que acontece lá no tubo de ensaio, no sangue que foi colhido para ser analisado no método convencional. Então, olha aí a quantidade de fibrina, deixando o sangue muito denso, aglutinando essas hemácias, e a hemácia não vai conseguir fazer troca gasosa, vai deixar o tecido mais ácido, mais pobre em oxigênio, piorando em muito o processo inflamatório. E nós já vemos aqui algumas hemácias alteradas que já recebem o nome de acantócitos, e esses acantócitos, eles aparecem aí no terreno biológico, evidenciando que tem algum componente hepático já de desarmonia. Então, o fígado desse paciente aí, ele está, eu vou falar na linguagem aí da medicina chinesa, ele está estagnado, ele não está fazendo as reações químicas na velocidade adequada e também já não está dando conta mais de neutralizar as substâncias químicas, e essas substâncias químicas vão alterando as hemácias e promovem aí o aparecimento dos acantócitos também. E lá na bioquímica, que você viu no começo, deu tudo normal. Bom, agora eu gostaria que você visualizasse aqui essa imagem, né? E eu vou fazer uma pergunta para você aí, ó. Você indicaria o medicamento Roacutan após ver as imagens que eu mostrei anteriormente para você? Sim ou não? Seja sincero. Seja sincero. Porque é como eu fazer analogia aqui com essa foto. A médica ia prescrever somente através do resultado que ela teve lá da bioquímica. Ela não viu nada daquelas imagens que eu mostrei para vocês. Então, ela ia prescrever às cegas. Por quê? Você entraria com o seu carro nessa estrada aqui a 120 por hora? Você consegue ver a árvore aqui, ó. Mas você não consegue ver o que tem aqui. Se essa curva é muito exacerbada, se vem vindo uma carreta em sentido contrário, isso você não enxerga, mas pode estar acontecendo isso. É a mesma coisa que ocorreu com esse adolescente aí, ó. A mesma coisa. Então, ele poderia tomar esse medicamento aí, e nós vimos as imagens anteriores, como que estava o terreno biológico dele. E aconteceu uma coisa muito séria, principalmente aí a nível circulatório. Então, vamos continuar mostrando o que os exames laboratoriais não mostram, né? Então, aqui, ó, continuando a análise do sangue aí, através da microscopia de sangue de campo escuro desse adolescente, olha aí, ó, as alterações. Fibrina, agregação das células vermelhas. Aqui nós temos um neutrófilo, uma célula de defesa em movimento. Aqui nós temos outro neutrófilo, outra célula de defesa em movimento.
Nós vemos o excesso de quilomicron evidenciando uma desbiose intestinal. Olha a condição que está essas hemácias aqui de aglutinação. Nós já temos o aparecimento aí, deixa eu parar um pouquinho o vídeo, ó, de hemácias como se fosse o símbolo do infinito, várias delas. Isso evidencia um encadeamento de proteína, que a gente chama na microscopia de campo escuro. Isso daqui é o sinal que está ocorrendo uma má digestão e uma desbiose intestinal. Olha o que a má digestão e a desbiose intestinal faz no sangue. Olha as alterações que ela promove no sangue, ela promove nas hemácias, ela promove no terreno biológico como um todo. Ela deforma as hemácias, porque a hemácia ela tem que ser redonda. Ela deforma as hemácias. Olha as alterações ocorridas no terreno biológico desse adolescente. Um terreno totalmente desbiótico, totalmente fora do padrão convencional, que iria ir receber um medicamento, uma série de efeitos colaterais a nível circulatório, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as prováveis reações que o medicamento poderia trazer. Num terreno saudável, você imagine num terreno biológico, apresentando todas as alterações aqui que eu estou descrevendo para vocês. Então, isso o exame laboratorial não mostra. Nós precisamos também de mais parâmetros, bem mais parâmetros, para a gente entregar, para a gente poder fazer um tratamento com segurança para os nossos pacientes e entregar um resultado que também perdure por muito mais tempo. Então, olha as alterações, muitas, mas muitas alterações no terreno biológico desse paciente. Então, agora, eu quero aí falar um pouco das reações que o medicamento Roacutan pode trazer para a saúde aí dos indivíduos. Eu fiz, deixa eu voltar lá de novo. O que eu fiz? Eu fiz um resumo daquilo que está descrito na bula do Roacutan. Então, eu peguei pontos principais, tá? Porque a bula é enorme, ela fala de muitas reações, mas de muitas reações. Então, eu coloquei aquelas que tinham mais a ver com o terreno biológico desse paciente. O que esse medicamento pode agravar sendo tomado por esse paciente com essa condição de terreno biológico totalmente alterada aí que você visualizou comigo, tá bom? Então, vamos voltar lá para o slide, para a gente entender aí quais são as reações desse medicamento e o risco aí que esse adolescente sofreria, né, se ele tivesse tomado esse medicamento. Então, as reações do Roacutan. Então, na bula, eles descrevem assim: reações muito comuns, ocorre de 10% em 10% ou mais. Daí é engraçado, porque ele não fala mais, né? 10% ou mais, mas quanto a mais? 20, 30, 40, 60, 80, 90% dos pacientes? Acho engraçado isso. Então, o que ele pode causar aí nesses 10% ou mais dos pacientes aí que a bula nos diz? Anemia, aumento nas plaquetas ou diminuição na contagem plaquetária, trombocitopenia. Então, ele pode aumentar ou também ele pode diminuir as plaquetas no sangue. Aumento das transaminases hepáticas, por isso que a médica dermatologista solicitou lá o TGO, TGP e GGT, porque ele pode aumentar as enzimas hepáticas, mesmo depois de terminado o tratamento, por 6 meses ou até 1 ano, esse paciente deve ser monitorizado para
para ver se essas enzimas não sobem, mesmo após o tratamento tão perigoso que é. O que mais? Aumento do triglicérides, colesterol sérico e diminuição do HDL. Olha que beleza! Aumenta o triglicérides, aumenta o colesterol sérico e diminui o HDL, que é o colesterol bom. Ótimo! Agora, a reação comum ocorre entre 1 e 10% dos pacientes que tomam o Roacutan. Neutropenia, diminuição das células de defesa do organismo. Hematúria, que é a presença de sangue na urina. E proteinúria, que é a saída de proteína na urina. Agora, reação rara ocorre de 0,01 a 0,1%. Alopécia, queda de cabelo. Então, o jovem de 17 anos, ele toma o medicamento, que é para acne, e daí tem queda de cabelo. Agora, reação muito rara, ocorre em menos de 0,01%. Diabetes mellitus. Olha, ele não está falando... A taxa parece baixa, é 0,01%. Ele não está falando hiperglicemia transitória. O paciente vai tomar o medicamento e ele vai ter um aumento do açúcar, mas depois isso daí vai baixar. Não, a descrição na bula é essa daí, ó. Diabetes mellitus. Então o paciente vai tomar para acne e vai ficar com diabetes. Aumento da pressão intracraniana, alterações comportamentais, tentativa de suicídio, convulso, daí ele vai melhorar totalmente, né, da acne. Nesse caso, ele vai melhorar e para sempre. Convulsões, redução da audição em algumas frequências e zumbido. Né? Daí um paciente aí de 17 anos vai tomar para acne e vai ficar com zumbido, né? Como se ele tivesse com 80, 90 anos de idade. Uma vantagem muito grande. Hemorragia gastrointestinal, né? Super tranquilo, né? Para o médico descobrir, né? A tempo uma hemorragia gastrointestinal, super tranquilo, né? Pode evoluir aí para o óbito, porque é muito tranquilo de descobrir, é muito rápido, né? Para descobrir uma hemorragia gastrointestinal, se ele não tiver vomitando sangue e nem saindo sangue pelas fezes, né? Doença de Crohn, muito tranquilo também, né? Uma doença que dá uma dor descomunal no paciente, diarreia, não tem absorção de nutrientes mais, então provoca doença de Crohn. Isso está descrito na bula. Pacientes, olha que engraçado, outra coisa aqui, ó, pacientes tratados com Roacutan, especialmente aqueles com altos níveis de triglicérides, apresentam risco de desenvolver pancreatite. Olha que tranquilo. Desenvolver uma pancreatite? Muito tranquilo, né? E pancreatite fatal, raramente relatado. É raramente relatado, né? Porque o paciente morre. E doença vascular trombótica. Olha só para você aí ver. Então, lembra do sangue desse adolescente de 17 anos, como estava com rolô, agregação, fibrina, o plasma muito viscoso? Já é uma metade do caminho para desenvolver uma doença vascular trombótica, né? E está descrito aí que esse medicamento pode causar isso. Então, é um prato cheio para ele poder ter uma doença vascular trombótica. Daí você fala assim, mas isso daí é raro de acontecer. Tá? Daí eu vou voltar aqui para falar com você de novo. Vamos voltar aqui. Não é raro de acontecer isso. Não é raro. A época que eu trabalhei 10 anos, por 10 anos em 3 hospitais, como farmacêutico clínico. E vou fazer um relato de um caso verídico. Tinha um otorrino, que é muito meu amigo, e ele gostava muito de ir lá na farmácia conversar comigo. E daí um certo dia, ele foi da farmácia e falou, nossa, Sérgio, acabei de atender uma paciente aí, ó, de 16 anos,
ficou surda subitamente, da noite para o dia, e me procurou. E daí eu achei muito estranho, né? E examinei, fiz os exames e solicitei exames também de imagem, né, do ouvido, para ver o que estava acontecendo, porque é um caso atípico, né? E daí, colhendo ali a história clínica dela, perguntei se ela estava tomando algum medicamento, e daí ela relatou que há 1 ano ela fazia uso de anticoncepcional. E daí, no exame de imagem, ele pegou uma trombose dentro do ouvido interno dessa paciente, num vaso obstruído por uma trombose causada aí pelo uso de anticoncepcional. Tá? Então, medicamento, ele né? Tinha um professor meu que falava na faculdade, meu mestre, ele falava, é um mal menor para combater um mal maior. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, ficar muito atento no uso aí de medicamento. Então, vamos voltar lá para os slides, que tem bastante coisa interessante. Então, voltando aqui. Bom, vocês viram aí as reações que o Roacutan pode ocasionar no paciente, e fazendo um paralelo com o sangue que você viu aí, através das imagens que eu mostrei, da microscopia de campo escuro, você tira aí uma noção do perigo que esse paciente estava correndo. É como aquela estrada lá com névoa, tá? A gente não sabe depois da curva o que poderia estar vindo de encontro. E tem outras situações também, né? Que podem ocorrer, principalmente nos atletas, né? Ó, esse caso aqui que ocorreu com esse atleta, de morte súbita, e aqui no Brasil também. Então, são indivíduos monitorizados por vários exames laboratoriais, eles fazem uma nutrição específica, eles fazem atividade física, eles fazem exame de imagem, tem um médico do time, eles passam por uma série de baterias todos os meses e todos os anos, e mesmo assim, eles têm morte súbita. Então, como explicar isso? Né? Como que explica isso daí? Eles fazem todos os exames e acontece uma coisa dessa. É genético, né? Daí você vai falar, é genético. Sempre é a genética, né? Jogar nas costas da genética. Mas se você analisasse o sangue desses indivíduos aí, utilizando outros parâmetros, quem sabe já não estaria com rolô, com fibrina, um sangue aí parecido com esse jovem que eu atendi, e daí esse indivíduo vai fazer um esforço físico aí mais exagerado, e daí não tem a troca gasosa, ou forma trombo, e acontece um infarto agudo do miocárdio, um AVE, um acidente vascular encefálico, né? Então, o desaparecimento dos sintomas de uma doença, ou a famosa frase, eu não sinto nada, não é um bom parâmetro de saúde. Né? As imagens provam isso. Né? As imagens provam. Então, nós precisamos cada vez mais de mais parâmetros para termos o entendimento do todo e não só das partes. E daí voltando aqui, eu quero contar também, vamos sair do slide, vamos voltar lá, que é um caso verídico e que eu fui o protagonista disso tudo aí. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, eu vou contar um caso verídico também que ocorreu, porque é importante que vocês saibam que isso ocorre na prática, né? Isso ocorre, assim, todo dia no consultório. Então, eu comecei a atender uma paciente que o irmão dela, ele é dono de academia, uma academia grande. Não vou entrar em detalhes, tá? Para não expor as pessoas aí. Eu fazendo análise nela, da microscopia de campo escuro,
E ela, com uma série de alterações, ela fez o tratamento direitinho, voltou depois de um certo tempo, repeti a análise com ela, fiz o comparativo do antes e o depois, e ela melhorou bastante. E ela ficou tão empolgada que ela falou para o irmão dela, e daí eu também atendi o irmão dela, e o irmão dela teve uma ideia. Falou, Sérgio, tem como você analisar os treinadores da minha academia, os instrutores? Porque, assim, a maior parte deles fazem uma série de competições. E eu gostaria que você analisasse, através da microscopia de campo escuro, o sangue desses atletas, para a gente ver se está tudo ok. Porque eles passam com o nutricionista, fazem aí a nutrição específica, né, para ganho de massa e tudo mais, e para a gente ver se a gente consegue melhorar condições para que eles fiquem melhor preparados aí para as competições. Tem como você fazer isso? Só que daí você precisa ir até a clínica. Falei, tem. O que eu fiz? Peguei o microscópio, peguei todos os materiais, a TV, levei todos os instrumentos que eu precisava para a clínica em questão e atendi os instrutores da clínica. Dava medo de ver, assim, né, eles todos com físico muito forte, né, todo dia malhando, teoricamente com uma boa saúde, só que não era isso que eu estava visualizando no sangue. Então eu pegava um indivíduo, só para dar um exemplo para você, eu pegava um indivíduo que tinha o sangue A, que pela na análise aí, pela visão da alimentação do tipo sanguíneo, o sangue A seria o sangue vegetariano. Então, na hora que eu pegava o instrutor lá, todo fortão, todo bombadão, que teoricamente tem uma saúde de ferro, e esse indivíduo era do grupo A, e ele estava fazendo uma suplementação com proteína, com muita proteína, e principalmente comia muita proteína animal, o que acontecia? O sangue desse indivíduo estava todo ele alterado, como o do adolescente que vocês viram na imagem. Então ele tinha muito rolô, muita agregação, muita fibrina, muitos não tinha nem movimento. Você colocava o sangue lá, ele parecia uma fotografia, nem movimento não tinha. Então esses indivíduos, esses instrutores que eu analisei, todos eles tinham o terreno biológico alterado de uma forma ou de outra. E todos eles corriam, né, um risco do desenvolvimento de doença cardiovascular a médio e longo prazo. Porque o terreno biológico, o sangue, ele aguenta anos trabalhando com agregação, trabalhando com rolô, ele aguenta, porque ele tem uma série de mecanismos, mas vai chegar uma determinada hora que ele não aguenta mais, e daí que vem o evento, e daí que vem uma doença cardiovascular, se instala, e vem toda a sintomatologia, ou esse indivíduo pode ter uma morte súbita também, tá? E daí a pessoa fala assim, né, muitos profissionais da saúde, muitas pessoas também falam assim, mas ele não tinha nada, morreu de repente. Se você tiver esse parâmetro que eu tenho hoje nas minhas mãos, e esse método de microscopia de campo escuro, e você analisasse o sangue desse indivíduo que teve morte súbita, você teria condições de entender há 5, a 10 anos atrás, que ele tinha uma probabilidade enorme de ter um evento cardiovascular. Então, também serve como um método aí de prevenção. Você consegue ver aí uma probabilidade do indivíduo desenvolver uma doença cardiovascular em médio e longo prazo. E todos esses instrutores que eu analisei o sangue, todos eles têm uma probabilidade altíssima de ter um evento cardiovascular. Então, vamos voltar para os slides, que eu quero compartilhar mais coisas com você. Então, voltando aqui para o slide. Então, pessoas com físico perfeito, que malham todo dia, fazem esporte todo dia, tem morte súbita, e daí muitas vezes você pode estar se perguntando, né? Mas como? Mas o porquê? Então, porque você está vendo aí, visualizando comigo,
na microscopia de campo escuro, que é um outro parâmetro e que nós precisamos cada vez mais agregarmos parâmetros novos para nós tratarmos do geral, do todo, e não só das partes. Então aí, ó, não fique refém de um único parâmetro, não fique refém só de exame laboratorial, que o seu tratamento vai falhar uma hora ou outra, ele falha, e você vai ficar sem saber o que fazer. Então, olha aí o piloto de avião, né? Piloto de avião, ele tem vários parâmetros para que ele faça um bom voo, um voo com segurança, um voo com rapidez, que ele possa fazer uma decolagem e uma aterrissagem no destino traçado pelo mapa. Então, ele tem um plano de voo, e nesse plano de voo, ele vai seguir vários parâmetros que vocês estão vendo aqui comigo, vários parâmetros, e um parâmetro também visual. Então, só o parâmetro visual para ele não é nada. Ele usa 99% de parâmetros de instrumentos que lhe dão condições de entender o todo, o que está acontecendo fora. Tá? Então, altitude vai ser determinada pelo piloto? Não, vai ser determinado pelo peso da aeronave, vai ser determinado pelo vento, pela pressão atmosférica, por N detalhes, e ele vai usar todos os parâmetros para ele voar numa altitude correta naquele momento. Ele também pode ou subir ou baixar, dependendo da condição do vento, dependendo da quantidade de combustível que tem na aeronave. Então, ele está usando aí vários recursos para ele chegar no objetivo final. Então, se nós fizermos um paralelo aí com a nossa saúde, com um tratamento que nós vamos fazer para o nosso paciente, você que está aí, principalmente nutricionista hoje em dia, que lança a mão aí de uma dieta para o paciente, mas usa o exame laboratorial, e muitas vezes o exame laboratorial, ele não vai mostrar nada daquilo que eu mostrei para você até agora. Então, você precisa também lançar mão de outros recursos para você entregar um resultado do tratamento muito melhor do que você entrega hoje, e com muito mais segurança, e que esse resultado vai perdurar por um tempo muito maior do que o convencional. Então, vamos aí usar mais parâmetros para poder tratar melhor dos nossos pacientes. Aqui são dados aí que eu colhi a respeito, principalmente de doenças cardiovasculares, e nós vimos aí no terreno biológico desse adolescente, nós vimos aí uma chance de, no futuro, se isso não for corrigido, dele desenvolver algum problema aí na questão cardiovascular. Então, morrem 17 milhões de pessoas por ano por doenças cardiovasculares. Isso só aumenta ano a ano. É a principal causa de morte no mundo. Uma em cada 3 vão morrer, uma em cada 3 pessoas vão morrer por causa de doença cardiovascular. É como a queda de 4 jumbos lotados, igual a esse daqui, por hora, todos os dias, todos os anos. Então, a cada 1 hora, está caindo 4 jumbos desse daqui, ó. 4 jumbos desse daqui lotado. 4 jumbos desse daqui lotado. 4 desses por hora. Cada jumbo desse daí consegue levar 419 pessoas. Então, são 4 desses caindo por hora, todos os dias e todos os anos.
É muita coisa, né, pessoal? Então, cadê os parâmetros? Cadê os parâmetros? Todos os parâmetros que estão sendo utilizados, principalmente os parâmetros laboratoriais, a grande maioria está sendo falho. Então, nós precisamos utilizar cada vez mais outras ferramentas para conseguir ajudar a reduzir isso. E, como eu já falei, isso só está aumentando ano a ano. Aqui eu quero mostrar para vocês uma interpretação de exame também laboratorial. Se você aí, profissional da saúde, não ficar atento, se você não se atualizar, eu já falei em outro vídeo, lá no vídeo da limpeza do sangue, que o que está sendo descoberto hoje pela medicina vai demorar 17 anos para chegar no seu consultório, para chegar na sua prática do dia a dia. 17 anos. Então, muitas das coisas que você hoje está fazendo no seu consultório foi descoberta há 17 anos atrás, já está totalmente ultrapassada. Então, você tem que lançar mão aí, utilizar das informações hoje em dia, para já começar a colocar em prática o que a ciência já mostra como verdadeiro. Muitas coisas já caíram por terra, isso acontece todo dia também, então o que valia antes já não vale mais, isso acontece a toda hora, e você tem que começar a aproveitar mais as informações, já colocar no seu arsenal terapêutico, já colocar no seu entendimento como um todo, para você não ficar para trás, para você não ficar ultrapassado. Então, olha o que pode acontecer numa interpretação de exame laboratorial, num caso aí de um paciente que você receba de hipotireoidismo, que foi o que aconteceu comigo aí no consultório de um paciente que eu recebi. Então, esse paciente, ele apresentava um TSH de 5 e a referência do laboratório, ele é de 0,3 até 5. O ideal, a gente sabe, que é de 1 até 3. Tá? Então, no laboratório convencional, ele estaria normal. Só que a gente sabe, hoje em dia, já tem parâmetros do ideal, e esse ideal seria no máximo até 3. Então, aí já estaria fora naquele profissional que já está buscando outros horizontes e já está estudando com a velocidade diferente daquele que ficou estagnado. Tá? Então, que ele ficou estagnado, ele vai ver só aqui na faixa do normal. Então, TSH 5, está dentro do normal. T4 livre, deu 0,7, está dentro do normal. T3 total, deu 80, também está. T3 livre, deu 2,5, está dentro do normal. T3 reverso, 0,35, dele deu 0,35, também está. Seleno 50, está dentro da referência. Zinco também está dentro da referência. E a ferritina também está dentro da referência. Então, um profissional de saúde aí que não está buscando outros horizontes, outras fontes de informações, o que pode estar ocorrendo? Ele fazer a interpretação desse paciente como está tudo normal, tá? Sendo que o ideal é totalmente diferente do que a gente viu aqui como normal. E daí, para esse profissional que está lá atrás, que não faz reciclagem, que não usa outros parâmetros, que não vai atrás de informações, o que acontece? Ele vai falar para o paciente, mas você está normal. E o paciente relatou tudo isso aqui para ele, estou com fadiga, prisão de ventre, ganho de peso, rouquidão, colesterol alto, queda de cabelo, depressão, tenho muita sensibilidade ao frio, tenho a pele extremamente ressecada, inchaço no rosto, fraqueza muscular, dores e rigidez nos músculos, ritmo cardíaco mais lento e problemas de memória. Então, eu recebi um paciente com essas queixas aqui. Pedi os exames laboratoriais dele, vieram assim. Eu poderia, se eu não soubesse que já existem outros padrões, principalmente o padrão ideal hoje em dia, e depois mais para frente a gente vai entender o que é o normal do exame laboratorial, por que ele chega nesse normal, tá?
eu não ia propor tratamento nenhum para esse paciente. Eu falava, vai para o psiquiatra porque você não está muito bom da cabeça. Não. Eu tenho outros recursos. Eu tenho a microscopia. Eu vi o sangue daquele paciente como estava. E eu usei o parâmetro do ideal e propus um tratamento natural para esse paciente e ele melhorou muito. Então, tome cuidado também com a interpretação da faixa da normalidade dos exames laboratoriais, porque se você não usar outras referências, principalmente referência do ideal, você vai ficar para trás. E você não vai conseguir melhorar a saúde do paciente. Então, os exames laboratoriais, eles são dados estatísticos. E os dados estatísticos, eles são diferentes dos dados clínicos. Então, muitas vezes você recebe o paciente lá, você solicita os exames, os melhores exames, você faz o seu melhor e vem os resultados dentro do padrão na normalidade, e esse paciente, ele está poliqueixoso, ele está queixando um monte de sintomas e de sinais que não foram mostrados, vamos dizer assim, pelos exames laboratoriais convencionais. Então, lá no exame laboratorial convencional, ele tem uma faixa de normalidade. Ele vai de tanto a tanto. Aquela faixa de normalidade, ela é muito extensa. Você viu lá do TSH, vai de 0,3 até 5. Então, essa faixa de normalidade, ela é muito extensa. O indivíduo que dá 0,3 e o indivíduo que dá 5, ele é considerado como normal. Isso é um absurdo. Isso é uma faixa muito longa de normalidade. E o profissional que não esteja engajado em outros parâmetros, ele vai falhar no tratamento desse paciente. Então, como que é feito aí aquela faixa, aquela referência de normalidade dos laboratórios de análises clínicas? Vou dar um exemplo. Eles vão pegar 5.000 pacientes e vão fazer hemograma, que é o exame de sangue para ver quantidade de célula vermelha, quantidade de células brancas, que são as células de defesa, quantidades de plaquetas. Então, eles pegam 5.000 pessoas que foram lá no laboratório, fazem hemograma, nessas 5.000. Dessas 5.000, eles vão fazer aqui, isso vai gerar uma curva de Gauss, que a gente fala. Vai gerar essa curva de Gauss. Dessas 5.000, eles vão pegar 2,5% que deu a menor referência e vão tirar fora do normal. E 2,5% que deu o máximo, eles também vão tirar fora. Então, 2,5% do mínimo, 2,5% do máximo, eles vão tirar fora. Sobra 95%. Esses 95% vão fazer isso aqui, ó. Esses 95%, eles vão fazer aquela faixa de normalidade que eu dei o exemplo aí do TSH. Ele vai de 0,3 a 5. Então, todo paciente que der entre 0,3 e 5 vai estar normal. Então, isso é um absurdo, é um parâmetro falho. E é um parâmetro que você tem que tomar cuidado. Você tem que levar muitas outras coisas em consideração para você acertar no tratamento do seu paciente. Então, olha quanta coisa o exame laboratorial não mostra. Aqueles que pensam que só o laboratório é importante, ou só a clínica é importante, não entendem nada, nem de clínica e nem de laboratório. Diagnóstico é um conjunto de achados que devem fazer sentido para o profissional de saúde, seja nutricionista, seja farmacêutico, seja enfermeiro, seja médico, seja dentista, seja médico veterinário, seja todos os profissionais aí que podem solicitar exames laboratoriais. Tá? Então, ele é um parâmetro, mas esse um parâmetro, ele não expressa o que está acontecendo no todo. Ele expressa o que está acontecendo em partes, em regiões do nosso organismo. Vamos entender melhor aí esse parâmetro que eu estou falando desde o começo aí, que é a microscopia de campo escuro.
Essa aqui é uma imagem real, ao vivo. Você colhe uma gotinha de sangue, coloca na lâmina, já coloca no microscópio, ele já começa a gerar essas imagens aqui. Então, olha, vamos fazer análise junto comigo, vamos fazer análise aqui junto comigo, desse terreno biológico. Então, aqui nós temos as hemácias, aqui nós temos o plasma sanguíneo, aqui nós temos um neutrófilo, ele tem 3 núcleos, aqui nós temos um linfócito, e olha hemácias já alteradas, ó. Olha, ó, micrócito, aqui nós temos uma hemácia em gota, na forma de gota, aqui aqui nós temos outra hemácia bem menor do que o tamanho normal, nós temos eliptócitos, nós temos macrócito, que são hemácias maiores, esquizócitos, que são hemácias aí de formas irregulares e até esquisitas, né? Então, olha esse terreno biológico. Ele apresenta, né, eliptócitos. Então, ele apresenta já hemácias com alterações na sua morfologia. E tudo isso daqui você já pode começar a interpretar uma série de coisas. Será que esse paciente está carente de vitaminas do complexo B? Será que esse paciente está carente de aminoácido? São hipóteses que nós levantamos e depois, através de exames laboratoriais somados à microscopia de campo escuro e um bom levantamento da história clínica do paciente, você vai ter um parâmetro aí fiel para poder iniciar um tratamento e depois monitorizar esse tratamento através das imagens geradas ao vivo do que está acontecendo naquele momento dentro do organismo do seu paciente. Então, olha que ferramenta espetacular que você também pode ter no seu consultório e aí melhorar, dar um salto quântico no resultado, na entrega do resultado para o seu paciente também. Uma outra imagem aí gerada ao vivo através da microscopia de campo escuro. Olha a condição que está esse terreno biológico aqui, ó. Antes de eu soltar o vídeo, vamos analisar aqui, ó. Então, nós já temos hemácias de tamanho irregular, nós já temos hemácias crenadas, que é igual tampinha de Coca-Cola, que evidencia aí um estresse oxidativo, e nós temos um acúmulo aqui, ó, desses pontinhos amarelos, um acúmulo muito grande de gorduras nesse plasma, nesse terreno biológico, principalmente aí gorduras que sofreram aí a peroxidação lipídica. Então, são gorduras oxidadas, extremamente prejudiciais à saúde, colocando aí esse paciente numa prevalência de desenvolver aí aterosclerose, que é o entupimento dos vasos, ou arteriosclerose, que é o endurecimento dos vasos sanguíneos, e podendo causar a médio e a longo prazo uma doença cardiovascular. E você tem a possibilidade de propor um tratamento natural, um tratamento que corrija todas essas alterações, e você vai comprovar, porque se o tratamento que você passou para esse paciente funcionar, quando ele retornar no seu consultório para fazer outra análise, tudo estará corrigido. E se o tratamento não funcionou, você vai ver que não funcionou. E você vai ter que fazer uma outra abordagem. Diferentemente do exame laboratorial convencional, que muitas vezes pode reduzir, né, a taxa de LDL ou de triglicéridos, mas muitas vezes não consegue melhorar e trazer as hemácias de novo com um formato padrão, que é redondo. Então, vou soltar esse vídeo, que é uma análise do sangue aí
de um paciente do meu consultório. Então, olha as alterações já ocorridas nas hemácias. Nós temos, de novo, a disbiose intestinal, quando forma o símbolo do infinito. Nós temos algumas hemácias aí na forma de balão, que também evidencia disbiose intestinal. Temos um neutrófilo aqui. E o depósito no plasma sanguíneo aí de muita gordura, evidenciando uma peroxidação lipídica muito avançada nesse paciente. Olha essa hemácia, a deformidade dessa hemácia aí, que já é um esquizócito, e um terreno biológico muito denso. O coração desse paciente, ele vai ter que bater muito mais forte, a força de contração muito mais forte, para poder bombear esse sangue. E esse sangue chegando lá nos microvasos, você imagina a dificuldade que vai ter em levar nutrientes, em levar o oxigênio para os tecidos. E você tem a possibilidade de auxiliar e de ajudar esse indivíduo a não desenvolver a médio e longo prazo aí uma doença cardiovascular. Aqui outra imagem gerada no microscópio de campo escuro. Então, nós vemos as hemácias, um terreno também, uma quantidade de quilomicron aí maior do que o normal. São pacientes que estão em jejum há mais de 3 horas. Já apresentam algumas estruturas patogênicas que a gente estuda na microscopia de campo escuro, que são condrites, saindo aí da hemácia. Já mostra que esse terreno ele já está mais ácido do que deveria, mais pobre em oxigênio do que deveria, uma disbiose desse terreno biológico, favorecendo aí o aparecimento de inúmeras doenças. Nós já temos hemácias parasitadas. Deixa eu voltar aqui um pouco. Observa aqui, ó. A hemácia, ela não pode ter nada dentro dela. Essas hemácias que têm essas formas dentro dela, eu vou soltar o vídeo para você reparar que elas têm movimento. Então, elas estão parasitadas. Ó. Olha dentro dela. Olha o movimento. Ó. Já tem parasita aqui dentro. Depois eles vão eclodir e ficarem aqui no plasma sanguíneo. E se esse plasma sanguíneo ele tiver mais ácido, mais pobre em oxigênio, essas formas de endobiontes, elas vão evoluindo para formas cada vez mais patogênicas. Nós estudamos isso também na microscopia de campo escuro. Então, olha que parâmetro aí fiel que você tem do entendimento do todo, do terreno biológico, que hoje a gente fala muito no terreno biológico. Aqui é um outro filme de uma outra análise aí do sangue na microscopia de campo escuro. Você vai visualizar aqui comigo essa estrutura, ó, que ela chama fricondrite. É igual uma lombriga. Ó. Isso aqui é um endobionte já num ciclo patogênico e ele é como se fosse um marcador para a gente, que o terreno está mais ácido, mais pobre em oxigênio. Quando aparece essa estrutura, quando aparece esse endobionte, é que esse terreno já está na contramão, vamos dizer assim, na contramão de um terreno ideal. Ele já está indo na contramão. Ele já está indo lá para um terreno muito patogênico. Então, ó, observa aqui comigo essa estrutura, a fricondrite, para você ver. Ela tem vida. Ó. Olha só para você ver aqui na seta. Olha o tamanho dessa estrutura. Ó. Parece uma lombriga. Ó. Aqui tem uma menorzinha. Que tem um outro endobionte menor, mas olha o tamanho desse endobionte. Ó. Dependendo do terreno biológico, principalmente quem tem câncer, você consegue visualizar muitas estruturas fricondrites, condrites, sinácitos, várias estruturas de uma valência alta que são extremamente patogênicas. Nós temos aqui a alteração já, ó, hemácia crenada,
várias hemácias crenadas, evidenciando o estresse oxidativo desse terreno biológico. Então, olha essa estrutura, que é a fricondrite, esse endobionte, mostrando para a gente que o terreno está irregular e que ele precisa ser tratado. E tem formas naturais de você tratar o todo, tratar o terreno biológico, independente da patologia que o paciente apresente. Isso aqui não é um método de diagnóstico, ele é um método de diagnose. Você vai fazer a descrição daquilo que você está observando. E você não vai fazer diagnóstico nenhum. Eu atendo no meu consultório os pacientes que já vêm com diagnóstico. Ele já vem com diagnóstico de câncer, ele já vem com diagnóstico de artrite, ele já vem com diagnóstico de fibromialgia, e eu, entendendo o terreno biológico desse paciente, eu consigo ajudar a melhorar o todo, e ele melhorando do todo, ele também vai melhorar da doença que está instalada. Então, olha que recurso fantástico que é a microscopia de campo escuro. Nós também temos vários fatores que atrapalham a interpretação dos exames laboratoriais, tá? Nós temos hoje em dia os disruptores endógenos. O que são os disruptores endógenos? Vamos voltar lá, que eu quero falar olhando para você. Disruptores endógenos, se você nunca ouviu falar, são substâncias químicas, são metais tóxicos, alumínio, cádmio, mercúrio, chumbo, dentre outros aí. Bisfenol A, que tem na garrafa PET, hoje em dia, na garrafa d'água, o bisfenol A. Todos os poluentes do ar, agrotóxicos, pesticidas, todas essas substâncias químicas que não são bem-vindas no nosso organismo, vão chegar para o fígado e muitas vezes o fígado não consegue metabolizar. E ele vai soltar essa substância de novo no sangue. E essas substâncias, tem também o cloro, o flúor, e dentre outros. E essas substâncias, elas vão fazer o quê? Elas vão chegar lá na célula, principalmente no receptor da célula. Então, todas as células do nosso corpo, elas têm receptores, principalmente para os hormônios. Então, para o hormônio poder adentrar dentro da célula, porque é lá que ele tem que ir para poder fazer efeito. O hormônio fora da célula não serve para nada. O hormônio no sangue só não serve para nada, que é outra coisa que eu vou falar já para você. Então, esses disruptores, o que eles fazem? Eles acoplam, é igual chave e fechadura. Eles acoplam lá no receptor da célula e ficam ali. E daí, na hora que o hormônio vem para entrar, para acoplar nesse receptor, já tem gente no lugar dele, já tem ali uma substância química. E daí ele fica no sangue e não entra na célula. E daí o indivíduo começa a apresentar uma série de sinais e sintomas da carência, da falta daquele hormônio. E daí você, profissional de saúde, solicita exame laboratorial para esse paciente, principalmente hormonal, testosterona, T3, T4, estradiol, estrona, DEA, seja o que for, e você solicita uma boa lista de exames laboratoriais. E daí esses exames, principalmente, vou dar o exemplo aí, testosterona. Então você recebe um paciente aí com queixa, um paciente de 45 anos e queda de cabelo e falta de libido, baixo libido, ele já se atrapalha um pouco quando vai estacionar o carro. Então a capacidade de localização dele está um pouco falha, falta de memória, desanimado, alguns sinais aí da carência de testosterona.
E daí você solicita o exame vem normal da testosterona no sangue. E você não entende, fala, nossa, mas ele tem toda a sintomatologia da carência desse hormônio, mas o hormônio está normal no sangue? Não estou entendendo o que é que pode estar acontecendo. Está acontecendo isso daí. Tem disruptor endógeno, está no lugar do hormônio e daí ele fica no sangue. E fica normal no sangue, mas não está na célula. Então vamos voltar lá para o slide de novo. Voltando aqui, eu vou explicar uma coisa muito interessante para você agora. Então, os disruptores endógenos, né? Foi aquilo que eu falei. Ele entra, acopla no receptor da célula, o hormônio vem, já tem gente no lugar dele. Então, o hormônio fica normal, vamos dizer assim, muitas vezes no sangue, e daí você, profissional de saúde, não entende, você não entende o motivo, e o motivo é o disruptor endócrino. Daí eu ensino em outro vídeo lá como fazer a limpeza e a purificação do sangue do terreno biológico. Daí você assiste lá o outro vídeo que eu ensino você a tirar das células, a desacoplar aí das células todos os disruptores endógenos, e daí o próprio hormônio do indivíduo começa de novo a acoplar no receptor e começa a fazer o efeito. Você não precisa nem estimular a produção desse hormônio aí. Você já usa o próprio hormônio que já está o corpo produzindo, você só tira esse lixo aí que está acumulado, ok? Então, daí você fala, e como que eu vou evidenciar? Através de exame laboratorial e use outros parâmetros. Eu uso a microscopia de campo escuro, você também pode usar no seu consultório. E na microscopia de campo escuro, eu colho esse tipo de imagem. Então, eu peguei uma imagem aí bem gritante. Eu deixei em preto e branco para poder visualizar melhor. Ó, então, vejam aqui, ó. Deixa eu parar. Aqui nós temos as hemácias, aqui em cima. Aqui nós temos neutrófilos que estão atacando essa estrutura gigantesca que vocês vão acompanhar aqui comigo. Então, essa estrutura gigantesca é um mega, hiper simplástico, que a gente fala na microscopia de campo escuro, que foi gerado lá no fígado, porque o fígado foi acumulando metal tóxico, foi acumulando tudo quanto é pesticida, agrotóxico. Todos esses pontinhos aqui, ó, são tudo substâncias químicas que vão se condensando lá no fígado e fica uma estrutura grande, e esse fígado faz o quê? Expulsa de novo essa estrutura para o sangue e ela aparece aqui na microscopia de campo escuro como um simplásto. Então, isso aqui é um simplásto. Olha o tamanho desse simplásto no sangue. Veja que a hemácia, o tamanho da hemácia aqui, e o tamanho desse simplásto, ó. Isso aqui está no sangue do seu paciente aí, ó. E você não, se você não tiver esse recurso, você não está visualizando isso, ó. Olha o tamanho da hemácia aqui do lado e olha o tamanho dessa estrutura, desse simplásto. O neutrófilo vem, ó, vem muitos neutrófilos aqui, ó, tentando combater essa substância estranha. Vem muitos neutrófilos atacando o simplásto. E ficam todos aderidos aqui na borda, já estão morrendo, porque eles não vão dar conta de fagocitar isso aí. É uma estrutura bem sólida, bem rígida. Ó, muitos neutrófilos aqui na borda, tentando fagocitar essa estrutura, esse simplásto, que foi gerado lá pelo acúmulo de substâncias tóxicas no fígado. Esses disruptores endógenos pode estar ocorrendo isso aí no seu paciente, pode ter ocorrido naquele paciente que você passou o melhor exame e você não conseguiu chegar num resultado adequado para aquele paciente. Pode estar acontecendo isso daqui. E se você usar esse recurso, você começa a ser muito mais assertivo e você consegue entregar um resultado muito satisfatório ao seu paciente. Quero fazer aqui uma homenagem a alguns mestres que estiveram de uma maneira ou de outra aí envolvidos com a microscopia de campo escuro. Você pode estar perguntando, tá bom, esse é um parâmetro tal, mas da onde veio?
Quem é que foi que teve a ideia, da onde surgiu, faz tempo ou não faz, são pessoas de peso dentro da ciência ou não, né? Então, eu quero fazer a minha homenagem a esses mestres aí do passado, que continuam vivos até hoje, porque se você for estudar a vida de cada um deles, a vida riquíssima que eles tiveram dentro da ciência, e as hipóteses e as teorias que eles levantaram lá em 1800 e pouquinho, são válidas e vão começar cada vez mais a mexer nos alicerces da medicina convencional. E quem não estiver em contato com as teorias desses mestres vai ficar fadado a ficar no passado, porque é isso que vai vir à tona, quer queira ou quer não, aí num breve tempo, tudo isso aqui vai vir à tona, e isso vai se transformar na verdade atual. Então, o primeiro que eu quero homenagear é o Anthony Béchamp, que, como eu também fui farmacêutico, médico, eu também, daqui 3 anos e meio, vou ser médico, sou farmacêutico há 23 anos, tenho mais de 23 anos aí de experiência na área de saúde. Então, o Béchamp foi farmacêutico, médico, fez mestrado, doutorado, professor da Sorbonne, um cientista inigualável, um francês da época do Pasteur, e que foi muito combatido pelas ideias do Pasteur. Eles brigaram muito, mas o Pasteur tinha uma veia política e conseguiu muito mais adeptos às ideias dele, porque ele tinha uma influência política muito grande, e tem algumas teorias do Pasteur que hoje a gente já sabe que não tem mais fundamento, e a principal delas é que o sangue é estéril, e a gente prova na microscopia de campo escuro que o sangue não é estéril. Então, a primeira coisa aí do Pasteur que já começa a ficar para trás, e esse mestre, o Béchamp, falava que o sangue não era estéril, que tinha um terceiro elemento nesse sangue, a microzima, ou a simprotites, e que a gente consegue também visualizar na microscopia de campo escuro. O segundo que eu quero homenagear é o meu parente, então olha que linhagem boa que eu tenho, né? O Claude Bernard. Então, Claude Bernard é o pai da fisiologia humana. Brincadeiras à parte, né? O Claude Bernard aqui, também francês, médico, cientista, pesquisador. Ele fazia suas experiências de fisiologia em cachorros, então ele abria o cachorro vivo para poder estudar o que acontecia dentro do organismo desses animais. Infelizmente, era o recurso que ele tinha na época. Ele não teve aí uma longevidade, porque ele trabalhou muito, quase 24 horas ininterruptas, quase todos os dias ele ficava no laboratório, e as melhores técnicas cirúrgicas até hoje são feitas até hoje graças aí ao Claude Bernard, que também, como o Anthony Béchamp, postulava a teoria do pleomorfismo. Pasteur falava que o germe era o causador da doença. Ele entra no corpo e ele causa doença. O Anthony Béchamp, o Claude Bernard não concordavam com isso. Eles falavam que esses seres já estavam dentro do organismo, e quando o sangue, na época eles não falavam terreno biológico, e quando o organismo estava fora da homeostase, esse germe, ele, através de ciclos evolutivos, ele ia se tornando cada vez mais patogênico, e daí sim ele causava doença. Então, eles postulavam a teoria do pleomorfismo, e que vários cientistas hoje, que é uma teoria verdadeira, e a medicina vai ter que mudar uma hora ou outra, ela vai ter que mudar.
e vai ter que começar a utilizar a teoria do pleomorfismo. Outro cientista, só que esse é um cientista alemão, ele era microbiologista, PhD em microbiologia, ele dedicou 40 anos da vida dele só para a técnica da microscopia de campo escuro. Então, o Gunther Anderlein, que é esse cientista aqui, que nós vemos aqui com o seu microscópio na época, viveu mais de 90 anos, e ele dedicou aí mais de 40 anos da sua vida no estudo da microscopia de campo escuro. Então, foram autoridades de peso que abalaram os conceitos da medicina na época deles e continuam abalando até hoje. E a minha homenagem a esses 3 mestres que estão envolvidos com esse excelente parâmetro que também você pode ter aí, que é a microscopia de campo escuro. E daí, o que eu faço então antes dos exames laboratoriais? Então, antes dos exames laboratoriais, nós precisamos entender o terreno biológico. Entender o terreno biológico. Por quê? Porque ele é a base. Ele é a base do nosso sangue. Ele é a base do nosso organismo. Ele está envolvido com todos os processos bioquímicos e todos os processos fisiológicos do nosso organismo. É o terreno biológico. É ele que vai levar todos os nutrientes para todas as células e que vai receber o resultado de todas as reações, de todo o metabolismo do organismo, para o organismo poder colocar aquelas substâncias que já não são mais utilizadas e que não trarão benefício para o organismo, precisa colocar para fora do organismo, o terreno biológico recebe. Então, ele recebe tudo aquilo que tem de bom e tudo aquilo que o corpo precisa colocar para fora do organismo, o terreno biológico. Então, nós temos que entender o terreno biológico. Lembra lá do adolescente, lá de 17 anos, como que estava o terreno biológico dele? Então, antes da gente propor um tratamento, vamos ter vários parâmetros na nossa mão. Você aí, profissional de saúde, tenha vários parâmetros na sua mão para você fazer um tratamento de qualidade e você poder se destacar dos demais, daqueles que estão fazendo a mesma coisa e vão continuar fazendo a mesma coisa e vão ficar para trás. Esses profissionais vão ficar para trás. Então, você dá um salto quântico, use outros parâmetros. Fazendo uma analogia aí do terreno biológico com essa casa, o que acontece? O dono dessa casa aí, vendo esse trinco enorme que tem na parede, o que ele pode pensar? Fala assim, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar uma argamassa aí bem caprichada, eu vou preencher esse trinco, depois eu vou lixar, eu vou passar uma massa fina, isso aí, vou comprar uma tinta bem bonita e vou pintar e solucionei o meu problema. Eu engano, porque essa rachadura aí que você está vendo, ela está sendo gerada por causa do alicerce, por causa da fundação da casa aí. Então, um alicerce que está comprometido, a base está comprometida. Então, não adianta nada ele fazer isso aí na parede, porque a base, se ele não corrigir a base, vai vir tudo abaixo. No terreno biológico é a mesma coisa. Não adianta nada você querer tratar do sintoma e melhorar de sintoma e achar, eu não sinto nada. Nossa, não estou sentindo mais nada, estou curado. Você tem que entender o terreno biológico, porque o terreno biológico é a base, é o alicerce. Corrigiu a base, corrigiu o alicerce, daí sim, depois você lança a mão de corrigir as outras coisas. Então, não esqueça disso. A base da nossa saúde é o nosso terreno biológico. Então, nós precisamos entender como que está esse terreno biológico para podermos fazer um tratamento de qualidade. Então, gratidão a você que acompanhou esse vídeo até esse momento. Peço a você que deixe o seu like, se você gostou. Por favor, deixe o seu comentário
deixa a sua crítica. Ah, Sérgio, não concordei com tal coisa, isso, aquilo, tal. Então, coloca a sua visão lá, porque eu posso aprender também com você. Eu não sou o dono da verdade. Estou mostrando um lado aqui para você que pode ser novo e pode ser que também mude a sua vida, como mudou a minha. Mudou muito a minha vida profissional, minha vida, o entendimento que eu tenho também da vida, mudou a conexão que eu tenho com as pessoas, com os pacientes hoje. Então, mudou a minha vida, também pode mudar a sua. Então, eu agradeço você aí que me acompanhou até agora. Se você tiver um amigo, um profissional aí da área de saúde, seja nutricionista, médico, farmacêutico, enfermeiro, dentista, até mesmo médico veterinário, compartilhe aí com um amigo seu, tá? Para que mais e mais pessoas entrem em contato com essas informações e que a gente possa contribuir para a melhoria da ciência, para a melhoria da qualidade de vida de todos. Então, até o próximo vídeo.